Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Olá, dupla dinâmica. Estava com saudade de vocês. Nós também, Vera. Boa tarde. Boa tarde. Vera, a gente abriu, eu e Cássia abrimos aqui o programa comentando sobre várias confusões que estão aqui no momento da política e na economia. A primeira do orçamento, né? Não temos orçamento, não sabemos o que vai ter. A outra era a questão das aulas da escola, se pode ter aula, se não pode ter aula, cada hora, em cada lugar a justiça dá uma decisão diferente. E o outro tema que vai ser tratado amanhã pelo Supremo se pode ou não pode ter culto presencial, Vera. Como se já não bastasse toda a agonia, toda a aflição da pandemia, as pessoas ficam expostas a essa dose enorme de incerteza, né, Sardenberg? Motivada pela justiça, pelos governos e pelo parlamento. É realmente mais uma circunstância lamentável que a gente vive atualmente. O judiciário tem sido mestre em causar essas contradições, uma hora decide numa linha, outra hora decide na outra, e o fim de semana foi marcado por isso. Gilmar Mendes decidiu não decidir a questão dos cultos, justamente para que não houvesse cultos na Páscoa, mas uma outra ação que caiu para o ministro Nunes Marques levou a que ele liberasse os cultos. Ela era referente a Belo Horizonte, acabou tendo uma abrangência nacional, e amanhã o Supremo vai dirimir essa polêmica e vai decidir se pode ou não haver realização de cultos presenciais e missas presenciais nesse momento mais agudo da pandemia, Sardenberg. E como será essa sessão amanhã, hein, Vera? Acho que o Sardenberg ia perguntar alguma coisa, já respondo aos dois. Diga, Sardenberg. É a mesma coisa. Mesma coisa? O que vai acontecer amanhã? Pois é, ontem o PGR, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com um pedido para que fique tudo concentrado no ministro Nunes Marques. Ele era defensor da volta dos cultos presenciais, mas eles devem tentar ignorar essa preliminar dele. Se ele insistir, ele vai estar participando da sessão. Se ele insistir, e aí é o ministro Gilmar quem se manifesta, vai dizer que a prevenção, o que é a prevenção, né? O nosso ouvinte deve ficar de cabelo em pé com esses termos jurídicos. Prevenção é o seguinte: quando um ministro já está decidindo um tema, tudo que for relacionado àquele mesmo tema tem que cair com o mesmo ministro por prevenção. Só que a prevenção se dá quando o questionamento é sobre uma norma e não sobre um princípio. Então não haveria prevenção, porque a ação que está com o Gilmar é referente ao decreto do governador João Dória, aqui de São Paulo. E a que está com o ministro Nunes Marques se refere a uma série de cidades, entre elas Belo Horizonte. Então não haveria prevenção. Eles devem descartar essa preliminar do Augusto Aras, Sardenberg, e aí a tendência é que a coisa fique feia para o ministro Nunes Marques. A tendência é que ele fique isolado, absolutamente isolado nessa questão. Não deverá ter nenhum votinho para lhe acompanhar, e a questão deverá ser decidida por 10-1 contra a possibilidade de realização de cultos que promovam aglomeração nesse momento em que a gente está na casa ainda das 3.000 mortes. Hoje teve outro recorde em São Paulo. Deve chegar às 4.000 mortes, como previu o Dimas Covas. É um momento muito trágico da pandemia. Os ministros do Supremo estão muito fechados e eles já decidiram anteriormente, Sardenberg. Essa decisão do Nunes Marques, ela mostra um caráter muito, muito alinhado com o Palácio do Planalto. Por quê? Porque antes dele chegar à corte, o novato, como insistiu em chamar o Marco Aurélio, os ministros do Supremo tinham decidido por 11-0 que é prerrogativa de prefeitos e governadores definirem as regras de circulação, as restrições, etc., durante a pandemia. Agora, uma vez o Supremo decidindo do modo que você colocou, acabou o problema? Não pode, ninguém mais pode voltar a esse assunto? Eles provavelmente vão tentar novas ações. A gente tem visto vários líderes religiosos sendo muito agressivos até, né, para se pensar em um líder religioso em termos tão agressivos em relação aos governantes, em relação aos ministros do Supremo que proíbem os cultos. Mas a verdade é que, se houver uma outra determinação do plenário do Supremo, por 10-1,
de que não é um momento de cultos, eu acho que tudo que cair lá, novas tentativas, novos pedidos de liminares, tende a ser negado. Não acredito que o ministro Nunes Marques, por mais que queira demonstrar sua lealdade ao presidente Jair Bolsonaro neste momento, vai querer ficar dando murro em ponta de faca nessa questão. E eu tenho uma outra coisa que me disseram, Sardenberg, nessa apuração. Sei. Falei com alguns ministros, eles me disseram que amanhã a tendência é que os votos sejam duros. Eles não vão querer humilhar o ministro, não vão querer criar confusão com ele. Quer dizer, não sei o Gilmar Mendes, mas a maioria deles vai tentar ser educada e tranquila, porém deixar claro para ele que tem que haver uma distinção entre princípios religiosos e direito. Que, nesse caso, não há que se falar em liberdade religiosa quando se tem o princípio do direito à vida se sobrepondo aos demais. Então, ele deverá levar alguns recados e também o presidente Jair Bolsonaro. Porque o que tem de pano de fundo nessa história toda, que houve uma certa corrida, tanto do AGU, o André Mendonça, quanto do procurador-geral, Augusto Aras, para ver quem era mais terrivelmente evangélico ou cristão nessa questão, nesse esforço que eles fizeram para a reabertura dos templos, quando a gente sabe, tem até reportagem hoje no Estadão, mostrando que templos com muita gente, igrejas com muita gente, num momento como esse, são caldeirões para replicação e transmissão do coronavírus, né? É certo. Agora, outra coisa, outro assunto, estou vendo aqui a informação confirmada que o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, vai mudar de novo a Polícia Federal. Mudar de novo quer dizer o seguinte, porque a Polícia Federal já foi mudada pelo ministro anterior, né? E agora vai ser mudada de novo. Você veja, né, Sardenberg, toda essa troca na Polícia Federal foi o estopim para a saída do Sérgio Moro no ano passado. Ele resistiu a trocar o comando da PF, colocar o Alexandre Ramagem, aí ele caiu, tentou se colocar o Alexandre Ramagem, o Supremo Tribunal Federal impediu por meio de uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, e agora o Bolsonaro está insistindo de novo na troca do comando da PF e na troca do comando também da Polícia Federal Rodoviária. Então, tem ainda o desejo do presidente de comandar essas estruturas, de ter alguém ligado a si, e nem mesmo a troca desejada por ele, não foi a do Ramagem, mas o André Mendonça fez as trocas que ele queria, não foi suficiente para satisfazer o Bolsonaro. Veja que o presidente não está disposto a dar ao país um momento sequer de estabilidade, tranquilidade institucional em meio a esse caos que a gente está vivendo. Depois de aquele monte de troca na semana passada, e as trocas que ele fez, as saídas do Banco do Brasil, etc., ele insiste em promover mais mudanças, mais troca dança das cadeiras, e, no caso dele, os motivos têm se revelado sempre de caráter pessoal dele ou da família, e nunca de interesse público do país, Sardenberg. Tá certo. Quando mesmo que sai o ministro Marco Aurélio? Sai em julho, dia 9 de julho, a aposentadoria dele, Sardenberg. Então daqui a pouco já vão... Essa vaguinha aí, né? O Marco Aurélio, eu conversei com ele na semana passada e ele me contou que ele sofreu um acidente doméstico, se machucou um pouquinho e também teve uma infecção que o levou ao hospital. E aí ele falou com aquele bom humor que lhe é característico, ele falou, essa disputa aqui, o olho grande na minha cadeira, tá demais, Vera. Pois é, a coisa ali vai ser braba, viu, Sardenberg? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Obrigada, meu querido. Até amanhã. Tchau, tchau. Cássia. Até amanhã, Vera. Agora temos intervalo. E já voltamos com o Teco Medina.